Olá, Carlos. Olá, Edi, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com você, viu? Muito bom. Já estamos indo para o final, né, Carlos, dessas nossas gravações aí sobre as 12 semanas para mudar uma vida. Estamos no capítulo 10. Olha que avançamos, né? E Verdade. feliz daqueles que conseguiram assistir desde a apresentação. Mas quem não conseguiu, vai lá na playlist e assista tudo, faça as atividades, que será fantástico. E o Essa é assunto muito de... bom. É verdade. O assunto de hoje, Carlos, para os nossos ouvintes que estão aí na expectativa do que vamos falar, será sobre empreendedor. Parece que o assunto fora, né, daquilo que a gente vem falando, mas Parece distópico, mas no decorrer a gente vai vendo que tudo se encaixa. Então ele fala aqui sobre trabalhar perdas e frustrações. E as perdas e frustrações, quando se fala em empreendedorismo, trata-se também das coisas que estão relacionadas às nossas conquistas, né? Conquistas pessoais, coisas que nos trazem frustrações. Como é que a gente lida com isso? Será que isso é importante para uma qualidade de vida? Ele traz aqui como sendo a 10ª lei da qualidade de vida. Então, o que é ser um empreendedor, né? Talvez alguém está ouvindo aí e pensa assim, nossa, mas então eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma loja, eu tenho que ter um negócio. Não necessariamente, né? Você pode ser um empreendedor da tua própria carreira, da tua própria família, da tua própria vida, correto? nós nunca, quer dizer, nunca não é a palavra correta. Nós não imaginamos a nossa vida como um empreendimento, né? Nós não enxergamos dessa É, forma, mas se formos ter um olhar mais geral, mais global, talvez você vá perceber que estamos fazendo a gestão de uma grande empresa, né? exato. Aqui ele vai trazer essas semelhanças, né? E como é importante Sim. para manter uma estrutura, né? Ter um equilíbrio nas coisas. Então vamos lá. Ser um empreendedor, o que é, segundo o autor aqui? É criar oportunidades e não esperar que elas apareçam. Esse já é um ponto extremamente interessante. Sonhar grandes sonhos e construir metas para transformar os sonhos em realidade. Abrir o leque da inteligência, libertar a sensibilidade e expandir a coragem para conquistar o que mais ama, admira e necessita. Tem que ser inteligente. Olha, é um preço que é mais ligado ao valor, porque durante a nossa vida, nós vamos precisar da sabedoria, do conhecimento, nós vamos precisar muitas vezes de ajuda para essa gestão, né? Para olhar com um conhecimento mais profundo. Haja vista a gente está aqui fazendo isso com as pessoas, né? Comentando sobre um livro que vai ajudá-las, até mesmo nos ajudar a melhorar a nossa Exato. qualidade de vida. Sim, Isso é conhecimento. é verdade. Quando ele fala aqui sobre abrir o leque da inteligência, isso me reporta aos capítulos anteriores, onde ele fala sobre se a gente não gerenciar bem os nossos pensamentos, a gente bloqueia a inteligência. Por isso É, que os capítulos anteriores são extremamente importantes antes de você ouvir sim. este, né? Tem um grande empresário brasileiro que recentemente eu assisti um vídeo dele e ele faz a seguinte afirmação: antes de ser um milionário, né, eu estava dentro de um ônibus lotado de madrugada no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho
muitos carros importados, frequento grandes ambientes, tenho uma casa maravilhosa, mas eu sou a mesma pessoa. A questão é, quando você estiver dentro de um ônibus lotado, não duvide da sua capacidade. E quando você estiver como um milionário, não acredite em todos os elogios. Permaneça com esse equilíbrio. Muito interessante isso, né? Muito bom. Olha só, ele vai dizendo então o que é ser empreendedor. Não ter medo de caminhar por lugares desconhecidos mesmo sem bússola. Tudo é desafio, né? Eu tenho que estar disposto ao novo. Recentemente eu postei algo nas minhas redes sociais, né? Eu falei que o preço para a sua conquista, né? Preço para suas conquistas, ela vai ter um preço. Vai ser a sua coragem. A coragem é o preço das suas conquistas. Porque tu não sabe o que tu vai encontrar lá na frente, mas tu precisa ir, né? Exato. Aprender a usar os fracassos como pilares das grandes vitórias, usar as perdas como plataforma dos melhores ganhos, usar a fragilidade como nutriente de sabedoria, acreditar na vida e nunca desistir dela. Olha, cada tópico desses dava pra gente ficar uma semana falando. Dá sim. É muito Dá profundo sim. o que traz aqui. Só sobre esse daqui eu poderia já contar as minhas últimas experiências, que estão bem fundamentadas nisso aqui. Saber começar tudo de novo. Ah, isso eu já vivi muito também, Carlos. Tantas vezes quanto forem necessárias. Então, sabe Não se que prostrar. dentro desse mundo do empreendimento existe uma máxima, uma lei, que é o seguinte: você precisa aceitar, e eu vou usar uma palavra aqui que normalmente quem vai estar ouvindo pode ser impactante, o fracasso como parte do processo. Então, essas pessoas que têm sucesso na sua vida profissional, de empreendedores, eles se acostumaram com o fracasso. O que significa isso? Não é que eles aceitaram, eles entenderam o processo de conquistar as coisas. E que dentro desse processo, as perdas momentâneas fazem parte da construção daquilo que você colocou como objetivo. Então, não desistir é a chave do sucesso. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo como você sendo espremido para Sim, você ir para o próximo nível. Porque se sim, tudo tá bom e nada acontece, você te acomoda e é verdade. permanece naquele lugar. E essas É, coisas elas te impulsionam a ir para frente. Ou você morre ou você anda, então anda. É isso é que verdade. acontece. Agora quem não é empreendedor, morre. É verdade. Seleção natural da vida. E outra, Exatamente. você precisa aprender com o processo. Se você não Ah, observa suas ações, suas atitudes, se você não ajusta o seu caminho, você vai ficar em looping, vivendo as você mesmas cai de volta experiências. no mesmo lugar. Vai passar de Exato, novo as mesmas coisas, que não aprendeu. exato. É. A última que ele cita aqui, carregar consigo esta pérola do pensamento. O destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Essa é uma Interessante. discussão, essa é uma discussão porque muitas pessoas acreditam que os seus dias estão pré-determinados e que não importa o que elas decidam, nada vai mudar. Eu não acredito nisso, Esse é o particularmente. meu destino. O sofredor, né? É, Normalmente o então, sofredor diz isso. Ah, esse é meu destino. eu acredito, acho que você está alinhada com isso também, que são as suas mãos e os seus pés que te trazem aqui.
É, E da mesma forma que te trouxeram aqui, você é capaz de construir algo diferente. E o que vai exato. determinar são as suas escolhas. Existe um texto bíblico que eu gosto muito. Ele diz assim: Eis que está posto o caminho da morte e da vida. Escolhe, pois, o da vida. Escolhe a vida. Tá de nossa disposição, né? É Exato. uma escolha. É uma Exatamente. escolha. É uma escolha. Escolher ser feliz não é escolher o caminho mais curto, nem a forma mais simples de fazer as coisas, mas decidir ser feliz é permanecer no seu objetivo, principalmente considerar aquilo que realmente importa na vida. Tá. De você viver, se conectar com pessoas, ter momentos com você mesmo, amar a si mesmo, perdoar-se, entender que todos nós estamos nesse mundo aqui por um tempo e perder tempo com coisas que não refletem o que é importante, não vale a pena. Não vale a pena. Olha só, o empreendedor deve estar consciente de que quem sobe no pódio sem riscos triunfa sem glória. Aí ele não acredita na sorte, não É, acredita no azar, no destino, mas ele acredita nas ferramentas que tem para ser o autor da sua história. Aí é que está, ter o governo da sua vida, exato, né? exato. Isso é importante porque muitas vezes nós estamos aqui pedindo a Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e Deus está falando, eu já te dei tudo que você precisava para fazer o que você tem que fazer aí na Terra. É sua vez. É. Às vezes eu fico pensando assim, conversando com algumas pessoas, né? Você já imaginou o que Deus espera de nós? Você já refletiu sobre qual é a expectativa, o que Deus aguarda de você? Porque nós temos o dom da vida, nos deu o fôlego de estar aqui nesse momento. Então não é por acaso, não é sem propósito. O que Deus espera de nós pelo tempo que nós temos aqui? Ele nos deu o domínio de tomar decisões e criar ambientes e ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. De certo ou de errado, a decisão está nas suas mãos. Então, Sim, vamos prosseguir em frente, porque sempre há uma novidade de vida. exatamente. Carlos, para ser empreendedor é necessário trabalhar perdas e frustrações. Porque quando você é empreendedor, você vai estar disposto a correr riscos, né? E eu duvido que exista um empreendedor que nunca teve perdas. Eu acredito que não existe, né? Porque faz parte do processo. É Inclusive, é igual um a dos pessoa que cálculos que você faz é das perdas do seu negócio durante todo o seu empreendimento. Exato. Então a pessoa não existe como pensar, eu vou entrar num negócio e eu vou só ter ganhos. Não, tu vai ter os Não, momentos de frustrações. sim, E tu precisa sim, estar pronto para lidar com isso. exatamente. A E vida é assim, aqui a gente não está falando só na questão de empreendedor e empresa, só lembrando isso, né? perfeitamente. Porque você, voltando a falar sobre família, quando você tem uma família, você tem tantas coisas para gerir dentro da tua casa, conflitos familiares, finanças, e uma série de outras coisas que nem dá para listar aqui, porque não é o assunto de agora. Mas é só ter esse olhar mais amplo que já se percebe que é necessário ter uma administração desse negócio. E Sim, isso é empreender, né? sim, Porque senão você não renova, você fica com aquela casa velha a vida toda. Tu passa por lá. Eu conheço pessoas, Carlos, que foram de época de quando a gente era adolescente e ainda estão lá no
no mesmo lugar até hoje, aquela casinha do mesmo jeito, o receio de renovar, de fazer algo novo, diferente, sufoca essa pessoa. E nós precisamos nos desprender para ser o que Tudo, Deus quer para a gente, né? sim, todo crescimento envolve um investimento que você precisa fazer de tempo, de recurso. Falando sobre família, quantas vezes um filho adoece, um dos parceiros perde o emprego, É, as finanças se comprometem por alguma situação. Então, durante esse processo da vida, é a sua firmeza em empreender, ou seja, o seu otimismo, a sua fé de olhar para frente e falar vai dar certo, porque acima de tudo, um empreendedor, ele é um otimista por natureza, porque senão ele não empreende, ele não acredita. tem que Então ele tem acreditar. que acreditar. Você precisa acreditar em algo. E é esse acreditar que move você, inclusive Nossa, por acreditar que vale a pena fazer aquilo, esse com propósito. assunto, Carlos, eu acho assim, para mim, considero assim de extrema importância, porque a gente está falando aqui de saúde emocional, né? Sim, E a gente vê muitas pessoas frustradas, enterradas hoje em caixas de medicação, né? Porque são frustradas na sua vida em tudo, desde família, profissionalmente, em todas as áreas. E aí eu me lembro de lugar da onde a gente veio, da nossa origem humilde, né? A gente continua sendo pessoas ainda simples, ainda não chegamos lá bem lá em cima, estamos indo para lá, né? sim, Mas chegamos até aqui. Agora, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente saiu de lugares que hoje muitas pessoas ainda estão lá no mesmo lugar. Mas a verdade. gente acreditou, a gente foi atrás de algo novo, enfrentou desafios, soube lidar com situações desafiadoras para chegar até aqui, né? Então, isso é ser empreendedor de si mesmo. Sim. E quando você fala sobre família, a importância de você fazer a gestão das suas emoções, olhar para você com intencionalidade, com o desejo de que as coisas sejam resolvidas. E aqui eu quero ressaltar, nós precisamos desejar viver, querer viver, porque Exatamente. senão você cava um buraco onde você mesmo vai ficar enterrado. Precisa você se conectar com a vida. As emoções, elas vão acontecer, mas você precisa ter otimismo. Você precisa acreditar que vai dar certo, que você vai conseguir. É. Se não for otimista, e é uma das características do empreendedor, né? Sim, A vida é um labirinto, a diferença entre o grande e o pequeno líder. Se você almeja ser um empreendedor, terá que enfrentar a vida de uma forma diferente. Terá que enxergar a família, o trabalho, as instituições como labirintos exteriores. Terá também que enfrentar o anfiteatro dos pensamentos, o território da emoção, o solo da memória, como labirintos interiores. Então ele está mandando você olhar para o lado de fora, aonde você vai encontrar a família, os negócios, mas você precisa olhar para dentro de si, onde você vai encontrar os seus conflitos, os seus pensamentos, as suas emoções e gerar um equilíbrio aí entre os dois. E alguém vai ter que ser o empreendedor nessa casa aí, nessa família onde está essa sim. pessoa, né? Existe uma sinergia em tudo isso, né, Edi? Existe uma sinergia, por exemplo, nós estamos aqui falando em contextos gerais, mas quando você chega em casa, vamos falar de uma pessoa casada, né, e encontra seu cônjuge, a pessoa que você ama ali,
15, 20, 30 segundos de abraço recarrega suas baterias. Palavras afáveis, momentos simples. É Às vezes, incentivo, né? É encorajador. exatamente, exatamente, São ações que exatamente, falam por palavras, né? Tipo assim, vamos seguir, vamos dar mais um passo, né? A gente está junto e dá força um exatamente. para o outro e cresce. É exatamente Isso. isso. Então, essa sinergia não é só problema, não é só dificuldade, existe a sinergia do ambiente onde você está, da vida que você está vivendo. Vale a pena você lutar pela sua família, vale a pena você lutar pela sua vida. A sua Ser vida humilde vale a pena ser para vivida. ser humilde para corrigir rotas que estão indo erradas, né? Ele fala sobre isso aqui também. Se está Sim, indo, identificou-se em um dos dois lá ou na família que alguém está indo por uma rota errada e ter a aceitação de reconhecer que realmente está indo errado e vamos ajustar isso para que haja crescimento, né? Não há como crescer se um for para um lado e outro for para o outro, né? A gente vê muitas famílias dessa forma também. É como se puxasse a corda ao contrário. o diálogo é tão Aí não tem. importante para isso, meu Deus. É muito importante, chama a lei da comunicação. Então, você precisa ser um bom ouvinte. É. Antes Aí eu de já falar, sugiro seja um que bom ouça o ouvinte. nosso capítulo lá que falamos sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Se não me engano, foi o capítulo 6. Ele mesmo, Capítulo capítulo 6. 6. Olha aí, a memória tá boa. Tá bom, hein? Muito bom. Olha, ele diz assim, ó, precisará saber que mais grave do que errar é se omitir, não tentar. Pode errar, pode não dar certo? Pode, mas você tentou. O pior é você perder a oportunidade por nunca ter tentado alguma coisa. Eu, Tem eu já um. errei, Carlos. Eu Nossa, já tive negócios que não deu certo. Mas nem por isso eu deixo de sonhar e vamos para outro. Estou sim, agora num projeto aí, vamos ver. Deus é, junto, Deus tem, na frente, vamos lá. sim, tem uma frase de um treinador de pessoas, que ele diz assim: cada um tem a vida que escolhe. Você está onde você escolheu. O que está acontecendo na sua vida são suas escolhas. É importante você refletir sobre isso e tomar para si a autorresponsabilidade. E olha só que interessante. Ao entrar nesse labirinto aí de tentar, de ir atrás de fazer, né, não se omitir, o grande perigo é achar que sabe, ser dominado pelo orgulho e não se colocar como um eterno aprendiz. Esse é um outro problema. A pessoa que não aceita conselho nenhum, claro que um bom conselho, né? A pessoa que acha que está certo, mas não busca saber se está certo. Aí eu diria para voltar no capítulo anterior, no 9, que a gente fala sobre conversa com você mesmo dos teus conflitos interiores, né? Pessoa que não faz isso, você coloca lá num nível acima de todos, e aí é um grande risco também de não dar certo, né? A humildade precede a honra, a soberba a queda Não, e a ruína. já está aí, ó. É, Não precisa mais nada, já se sabe, né? Não podemos nos esconder atrás dos nossos diplomas, status, condições financeiras, né? Isso pode não valer nada dependendo do negócio que você está. Você precisa, às vezes, você precisa usar mais a tua capacidade mental para gerir os conflitos do que qualquer uma outra coisa. eu acredito que a primeira coisa que acontece, profissionalmente falando, com alguém que é recém-saído de uma entidade acadêmica, uma faculdade, uma universidade, é se deparar com a profissão. E aí você vê que a realidade, a prática é diferente da teoria. É, E aí você entra em outra faculdade, que é o quê? A prática.
Então, mesmo É, profissionalmente falando, você precisa ter a humildade que mesmo estando com o seu canudo, você vai ter que aprender de novo, aprender, exatamente. porque é A diferente a teoria da aceitar a prática. experiência do outro que vai acrescentar muito na vida. Sim. Eu me lembro É. quando eu trabalhava na área industrial, eu sou técnico de materiais, e aí chegavam os engenheiros recém-formados, meu Deus. Arrogância até. Nossa, nossa, estou falando de empresas assim, É assim mesmo. internacionais, que atuavam no mundo inteiro, então eles chegavam com uma certa soberba, mas eles não sabiam absolutamente nada de obra, nada. Aí tu E aí, percebe de longe, né? meu Deus, quando eles eram expostos, a vergonha era muito grande. Era grande o constrangimento, porque entre a prancheta e uma obra, a execução de uma obra, eu trabalhava com fabricação e montagem de tubulação, construção de plataformas de petróleo, né? E daí, nesse processo, meu Deus, existem muitas coisas que você não tem a ideia do que é colocar em execução o que você planeja. Só na Exato. prática, na vivência. E na vida não é diferente. Uma coisa é você falar sobre as coisas, outra é você vivê-las, colocar em prática. Então, quando nós falamos assim, se conecte com a vida, vá até a natureza, uma coisa é nós falarmos, outra coisa, quando você faz isso, a diferença é muito grande. Então, Carlos, a gente só consegue falar sobre esses assuntos aqui porque, de todos esses capítulos que a gente vem falando, porque a gente tem vivido já bastante coisas a respeito Sim, disso. Então, para quem está ouvindo, é importante dar atenção, porque não estamos falando aqui de achismo. Uma que o escritor é um especialista no assunto, né? sim. Já começa por aí. E nem é o primeiro livro que ele escreve. E outra que nós já temos algum chão caminhado aí, né? Temos Já tem as um nossas, tempo de experiência aí, já temos vivido muitas coisas. além das formações, as especializações que a gente tem feito nesta área, a gente tem a experiência de vida, de trabalhar com pessoas, né? De ajudar pessoas já há muitos anos. Exatamente. Então não é só um comentário aqui, a gente está trazendo algo assim de valor realmente e contribuindo gratuitamente, né? São 20 anos ajudando pessoas no seu desenvolvimento emocional e espiritual, além da bagagem Eu, pessoal, das eu nem vou experiências contar, pessoais. Carlos. Para mim já passa de 20. É muito mais, eu nem vou falar sobre esse Então, tempo pronto, a gente que eu já tem uma tenho. fase adulta aqui disso. Ai, é verdade. Ele fala aqui sobre a questão do amor, do voltado para o relacionamento, né? E daí ele diz assim, ó, não espere o amor morrer para depois tentar ressuscitá-lo. Não, Essa es- frase é forte. não espere os filhos ficarem doentes para depois tratá-los. Não espere estar superado profissionalmente para depois tentar, com desespero, reciclar-se. As pessoas que deixam chegar no limite para depois tomar uma ação para fazer alguma coisa. Eu Se resumiria antecipe tudo isso. os, se antecipe os fatos. Eu resumiria tudo isso como não se acomode, É. não fique parado, se movimente. Preste atenção à evolução na vida, as coisas como elas vão Sim, acontecendo e caminhe junto, sim, perfeito, perfeito. né? Nossa, esse assunto aqui também dava uma hora só de Dá. sobre isso. Lembrei agora de uma série de coisas, né? Dentro de Mas relacionamento, isso é um mundo tão grande para você discutir, um assunto tão fértil, né? As pessoas estão muitas vezes em relacionamentos já há alguns anos e vão se acomodando nas suas relações, não fazendo a manutenção necessária, afetiva, o cuidado, o carinho, o afeto, a atenção, não presta a atenção necessária no outro, não ouve de forma intencional para realmente estar mais presente, não coloca em prática o amor nas suas formas distintas aí, né, que se completam de amar. É muito importante isso, ser intencional. sim, e daí agora ele entra num outro assunto aqui que é bem polêmico também, que eu não vou me ater nele, nós vamos para frente, porque tem muita coisa,
que é sobre a liderança de finanças, né? As pessoas que tratam isso de uma forma inadequada, gastam além daquilo que têm, e por aí vai. Esse é um problema bem sério que causa muito estresse, esgotamento mental e uma série de outros problemas, né? É, nesse universo financeiro aí, tem algumas situações que eu gostaria de falar rapidamente. Primeiro, as pessoas que estão com compulsão, né, e gastando distintamente, temos uma febre aí no Brasil agora de um joguinho, né? E as pessoas, inclusive donas de casa, pessoas já maduras na vida, tomando dinheiro emprestado para poder jogar no celular. Isso é um vício terrível Nossa. e tem destruído famílias. Eu Ah, estou falando porque com certeza falo destrói. porque eu tenho acompanhado pessoas, tenho ajudado pessoas que estão passando por isso, de quase chegar a fim de casamento por conta dessa compulsão, desse vício. E isso é uma É, e é fuga um vício. emocional. Tem gente que não acredita nesse vício, mas é assim mesmo, né? E assim como é o vício do jogo, é o vício das compras. Gente que compra, às vezes nem abre a Exatamente. embalagem, mas compra. Tá ali. Isso, é sobre isso. Essas coisas denotam fugas emocionais. Você precisa se conectar com você mesmo, prestar mais atenção o que está acontecendo na sua alma e Então, assistir os vídeos anteriores. isso. No anterior ali a gente fala sobre isso, né? É isso Exatamente. que precisa acontecer, o questionamento com você, com os teus conflitos, para se entender. Isso é ser Pre- empreendedor. Isso. Precisamos ser empreendedores. Todavia, se falharmos, não devemos ter vergonha de dizer que eu errei ou de pedir ajuda, me ensina, né? Perfeito. Vou usar esse exemplo com o que nós falamos anteriormente. Às vezes você pode cometer um erro e te comprometer financeiramente. Não adianta você ficar com essa culpa e abraçando a autopiedade, sofrendo absurdamente com algo que você não pode mudar no momento. Se envolva mais com a solução do que com o problema. Aconteceu, aconteceu. Ah, eu estou com uma dívida. Calma, o mundo não acabou. Você vai passar por isso, vai encontrar meios para solucionar. Não negocie a sua paz. As ligações que você pode estar recebendo de cobrança ou de pessoas ou de instituições financeiras, tenha paciência com você mesmo, né? Inúmeras pessoas já Eu passaram por diria isso. assim, ó, te organize, trace um plano, um projeto, te organize e Exatamente. trabalhe em cima dele, Exatamente, você tem que ser né? empreendedor. O empreendedor ele vai criar um projeto, um planejamento e um cronograma para executar aquilo. Em X tempo, conseguir aqueles recursos. Cria soluções. Exato. Somos capazes. Exato. Eu diria ainda mais, ó, diga para você mesmo todos os dias, eu sou Sim, capaz. sim. E somos capazes. Vamos ao próximo tópico que ele diz: exigindo flexibilidade e criatividade. Que eu acho que está dentro disso que a gente falou agora. Ser flexível, ser criativo, né? Não se cobre tanto, mas se cobre o suficiente ou necessário, mas suportável, né? A criatividade ela está totalmente ligada com a acuidade mental. A acuidade mental é a sua saúde, entendeu? E a sua saúde está nos capítulos anteriores também. Assista os outros vídeos que você vai entender melhor como todo esse processo está interligado. É. Há outros períodos em que as cobranças surgem. O tédio aparece, os amigos ficam distantes, as angústias criam raízes e o desânimo brota. Ficamos sem oxigênio. Aí entra o problema. Temos de escolher entre nos aventurarmos no labirinto para reconquistar o que perdemos ou ficarmos lamentando a situação. Nós, para ver, né? A gente falou aqui de um assunto que ele veio falar depois. Tá Sim, tudo certo, a gente está bem conectado aqui
com o Verdade. assunto do livro. Será que vale a pena correr riscos para ser um pai melhor? Um amigo mais profundo? Um profissional mais competente? Um amante mais sensível? Será que vale a pena? Isto é empreender nas relações. Sim, fazer as considerações devidas, as observações, Exato. analisar qual Fazer o preço. os investimentos necessários nessas relações, né, Carlos? Recentemente eu postei um vídeo falando sobre isso, né? A respeito dos sacrifícios que você faz, no tempo que você faz, da maneira que você faz. Você realmente está vivendo da forma correta? Está fazendo o investimento certo na sua vida? O que realmente é importante? Mais dinheiro ou mais tempo? E quando a gente fala de empreendedor, a gente deve lembrar que o empreendedor, o que que ele faz primeiro? Primeiro ele investe, né? Ele corre o risco de não receber a Sim, troca daquele investimento. É um risco, mas ele investe. E aí, quando se fala de família, é necessário você investir. sim. Inclusive, a lei para o investidor, a primeira coisa que você aprende é, nos 3 primeiros anos você não tem lucro. No mínimo. Nos 3 primeiros anos é só investimento. Não Você tem que exija aprender do isso. outro o que ele não pode te entregar. Alimente, invista na sua relação, na sua família. Você vai cultivar coisas importantes que a longo prazo vai florescer, vai dar fruto. Vai desenvolver hábito com os teus filhos, que daqui a pouco você vai Exatamente. colher o retorno disso. Mas não é agora. É, exatamente. E aí Exatamente. entra a paciência, a Sim. persistência, a perseverança, né? Então vale a pena, eu acredito que vale a pena. O empreendedor não culpa os outros, Perfeito. mas decide mudar. Sim. Escolhe caminhos e não apenas detecta erros. Então, o empreendedor não é um acusador, né? Não. Ele observa, Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. assume os seus riscos e muda o que for necessário. Agora, voltando de novo, porque aqui está mesclado, né? Sim. Empresa, família, família, empresa, relacionamento e tá tudo junto, porque tudo envolve pessoas, né? Sim. Um amante empreendedor não acha que o amor é inesgotável. Por isso cultivam, regam, encanta sua esposa ou seu marido ou seu namorado ou namorada. Liberta-se de prisão, da prisão do ciúme e da liberdade para quem ama. Não gasta energia tola com brigas e acusações. Sabe que a vida é tão breve quanto as gotas de orvalho que se dissipam ao calor do sol. Aproveita o seu tempo, faz do seu relacionamento uma poesia, um canteiro de respeito e amor. Nossa, que romântico esse texto dele aqui. Bem poético, né? É isso aí. Então, ser empreendedor também no relacionamento. Infelizmente, há muitas pessoas fechadas num casulo. São cultas, mas engessadas. São eloquentes, mas não sabem falar a linguagem da emoção. Querem ser líderes em suas empresas e nas instituições, mas não são líderes de si mesmo. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? E talvez até saiba tudo relacionado aos seus negócios. Mas quando se trata das questões familiares, é um zero à esquerda. E outra coisa de importante, sobre a vida, nós não devemos ser ou racionalizar tudo, uma vez que nós somos seres
viventes, dotados de emoções. Mesmo que as emoções não devam governar sobre a nossa vida, elas são grande motivação e são combustível para a vida. É por Se não isso que houver ele amor, fala no início desse tópico aqui em ser flexível. sim, sem amor eu nada sou. Não importa o que você faça, o que você tenha. Sem amor você não é nada. Tipo, seja flexível, não fique preso àquilo que você carrega de bagagem, de conhecimento, o canudo da faculdade, dos cursos, das palestras, enfim. Seja mais flexível, né? Se permita sentimentos, a entender o sentimento do outro e investir para que isso, cultivar isso, né? Sim, as relações, Com as mais emoções. leveza. Sim, a vida deve ser leve. Se você souber abrir as janelas da sua mente, aplicar a arte de pensar e praticar as leis da qualidade de vida deste projeto aqui, deste livro, então os labirintos que você vive não serão um terreno perigoso, um deserto, um cárcere, mas um ambiente em que você realizará seus mais belos projetos. Eu quero só fazer uma recapitulação rapidinho, assim, desde do início que a gente começou a falar, né? Gerenciar os pensamentos, fazer os seus questionamentos, aplicar o DCD, duvidar, criticar e determinar o que deve ficar. Sim, Conversar com você, as coisas que você está sentindo, refletir. Nossa, eu acho que isso é um grande passo para que uma família viva em harmonia e haja uma boa gestão, porque quando você faz isso, você ativa a tua inteligência. A tua inteligência aflora, logo tu tem novas ideias, novos projetos, está mais encorajado, consegue encorajar as outras pessoas e logo os negócios fluem, acontecem. sabe, muitas pessoas estão nesse momento agora no botão automático. Vai para o trabalho, volta para casa, faz o que tem que ser feito, respira, come, dorme, vai para o trabalho, volta para casa, sem se conectar com a vida, sem viver de fato, sem experimentar coisas importantes. E o nosso tempo aqui, ele tem um limite. E no final de tudo, quando você olhar para trás, você não vai pedir lá no seu escritório o seu diploma. Você vai se lembrar de momentos e pessoas e do quanto foi necessário viver tudo isso. A satisfação da vida, o E prazer de para que viver. é que tu estás vivendo assim, Exato. né? Se perguntar o modo que você está vivendo, por que eu estou vivendo assim? O que que eu estou construindo para o meu dia hoje ou amanhã, né? Faça o que tem que ser feito, mas também viva o que precisa ser vivido. Exato. Eu vou ler bem rapidinho aqui, ele coloca 10 passos para se tornar um empreendedor. Vou ser bem breve. Antecipe-se às mudanças, melhor do que corrigir erros e preveni-los. 2. Se não conseguir prevenir erros, apure seu senso de observação. Observe os pequenos problemas, trincas, para evitar grandes desabamentos. 3. Não é possível evitar todos os riscos. Lembre-se, quem vence sem risco é coroado sem glória. 4. Não lamente, não reclame, não culpe os outros e não se culpe. O 5. Só não muda de ideias quem não tem ideias. Mude tantas vezes quantas forem necessário. Maravilhoso. O 6. Os ambientes em que você vive são labirintos. Tenha coragem para reconhecer erros e sensibilidade para corrigir rotas. O 7. Nunca desista de quem você ama. 8. Nunca desista de si mesmo. Olha, essa é extremamente importante. 9. Controle seu destino e não seja controlado por ele. Construa as suas oportunidades.
10. Faça da sua vida um grande desafio e um eterno aprendizado. Agradeça a Deus a oportunidade de existir e de caminhar. Aqui então estão as dicas para ser um empreendedor de sucesso. E às vezes, Edinho, colocar você como uma prioridade vai significar romper com pessoas, com lugares, com ambientes, fazer mudanças importantes na sua vida. Enfrente isso com bom ânimo, se necessário. Existem mudanças que são importantes em nossa vida. Para você ter a vida que você, de fato, usufruir a vida que você pode e deve vivê-la. É importante você fazer essas considerações e muitas vezes quando você escolher viver, as situações que estão à sua volta vão implicar em se distanciar de pessoas. E está tudo bem, faz parte da vida. Faz parte. Fazer novas conexões, conhecer novas pessoas. Olha só, eu e Edi aqui. Há 2 anos a gente nunca tinha ouvido falar um do outro. Agora Nem estamos ideia. gravando vídeo. Nem ideia da existência, né, Carlos? Exatamente. Estamos em extremos aqui, hein? Um aqui no Rio Grande do Sul, outro lá em Salvador, olha só. Exato. Mas Deus faz essas coisas, né? É verdade. Olha só. Ele diz aqui, ó, infelizmente, como eu já disse, quando não temos problemas, nós os fabricamos. Basta sentir que você precisa de alguém, que você sofrerá frustrações. Basta amar e ter amigos, que as incompreensões virão. Basta querer trabalhar em equipe e motivar pessoas, que as discussões surgirão. Mas isso não depõe contra a vida, faz dela uma poesia. Eu quero dar um exemplo disso. Como um bom empreendedor, sou presidente de uma instituição, um OSC, uma organização filantrópica, e durante 20 anos a gente tem feito educação de crianças numa comunidade carente. E eu procuro fazer a seleção das pessoas que moram nessa comunidade, que realmente estão ali em situação de risco, passando necessidades, e venham trabalhar conosco. Hoje eu tenho 25 funcionários. Alguns anos atrás, para ser mais específico, em 2017, eu dei oportunidade para uma moça. E 2 anos depois ela processou a minha instituição. O curioso é que faltavam 5 dias para vencer o prazo dela entrar na justiça. Por que ela processou? Ela trabalhou comigo de janeiro a abril. E nesse período ela está tirando a licença maternidade de uma professora. Foi tudo esclarecido para ela. Você vai trabalhar 4 meses. E em abril ela saiu. Ou seja, não estava mais conosco. Em junho, ela fez um teste de gravidez. E aí constatou que ela estava grávida. 2 anos depois, ela entrou com um processo, porque se uma mulher está gestante, você não pode demiti-la. Mas ela não nos comunicou. Ninguém Certamente sabia. ela usou de uma forma. Ninguém sabia. Mas como a justiça prevê, né, a lei dá esse direito, então ela me levou à justiça. Né? E aí eu quero dizer, você fica revoltado com isso. Mas, observe, quantas pessoas a minha instituição já não pôde ajudar a brigar. Salário caindo certinho todo mês, sustentando suas famílias, levando comida para os seus filhos, pagando as suas contas. Todo risco faz parte, mas a compensação é muito maior. Eu tenho muito mais gratidão das pessoas que trabalham comigo, que eu faço a gestão, do que esses momentos ruins, mas faz parte. Mas É e isso. uma pessoa que age de má fé, a gente crê que existe uma outra justiça que não cabe a nós, né? Exato, e eu É quero uma mostrar aqui. semeadura que a pessoa também está fazendo lá do outro lado e ela vai receber por isso, né? Exato, mas eu quero me concentrar no fato, assim, mesmo eu respondendo, eu fui penalizado, vou ter que pagar o processo. Mesmo tendo uma perda financeira, vale a pena. Muito mais tem um benefício para as pessoas que estão durante esses 20 anos trabalhando comigo, e são várias pessoas que entram e saem,
do que eu me concentrar num problema específico, pontual. Exatamente, você fica Entendeu? gerando um desgaste ali em cima de algo. Isso. Às E vezes você teve um relacionamento que não deu certo, não é por isso que a vida não dá certo. Não é porque aí houve você algo ruim foca na sua vida. no problema, gasta toda a tua energia ali e não cresce em Exatamente. outra área. Exatamente. Não se concentre no problema, se concentre nas soluções, né? Observe onde você errou, retorne. Então, agora a gente só faz demissão com teste de gravidez, contratação também, né? Para não correr riscos. Então, Mas é ajusta a isso. sua Aí jornada. eu vejo assim, é aprender com os erros também, né? A gente Sim, tem que perfeito. olhar para isso e ver, olha, o que que eu posso acrescentar para mim com essa situação? Exatamente. Então, observar o que que eu errei. Eu errei na rescisão da demissão dela, no desligamento dela. Eu teria que ter feito esse exame, não fiz. E me coloquei em risco a minha instituição. Paguei pelo meu preço. Entendeu? Agora que a gente já ajustou, não tem que ficar se lamentando, sofrendo. Acabou. Para a próxima. Exatamente. Faz o que tem que ser feito e E pronto. segue. E segue. Bom, agora nós vamos para o tópico onde ele fala sobre o mestre dos mestres, como ele faz em todos os capítulos, né? E aqui ele diz: o maior empreendedor da história. Ele cita Jesus como sendo o maior empreendedor e diz assim: Jesus nasceu num estábulo, não frequentou uma faculdade, era carpinteiro de profissão, não andou mais do que 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu, não tinha uma equipe de marketing, não possuía exército, não controlava as pessoas e, entretanto, tornou-se o maior empreendedor da história. Hoje eu estava pensando aqui, Carlos, refletindo sobre esse capítulo que a gente ia comentar, e eu pensei o seguinte: como seria se Jesus tivesse ao alcance dele toda a tecnologia que nós temos hoje? Nossa. Porque ele fez tudo que fez em pouquíssimo tempo, sem ter nada de tecnologia. O que nós estamos fazendo? Agora eu faço essa pergunta. O que você está fazendo com tudo que você tem às mãos? Né? Porque Vamos recalcular. as pessoas usam de muita desculpa. Eu não faço isso porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho isso. Jesus não tinha nada. E ele reuniu multidões. É claro que vão dizer assim: ah, tá, mas Jesus ele tinha um dom, ele operava milagres. Mas quanto tempo ele caminhou e não fazia isso ainda? As pessoas já estavam com ele já cativava as pessoas, né? O Desde a primeiro sua infância milagre isso dele foi aconteceu. lá à frente. Desde a sua infância, ela é carregado de sabedoria. E eu quero É, falar que, mesmo não sendo Jesus, nós fomos dotados de capacidade para desenvolver o nosso propósito. exato, exato. É isso que eu quero Aí a dizer, pergunta é: exatamente. com o que você tem, o que você tem feito? Que tem feito. Se eu vou contar, vou falar de mim aqui, Carlos, numa época onde a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador, um Hein? monte de coisa que a gente fazia. Meu Deus. Meu Deus! Se eu tivesse tudo isso aqui naquela época, eu nem sei Eu onde eu vou falar que a estaria gente fazia hoje. mais antes. Fazíamos mais antes do que estamos fazendo agora. Verdade, fazíamos muito mais antes. Era extraordinário. É, Então, e outra assim, ó. Tá, mas você morava num palacete? Não, éramos pessoas simples. sim, E fazíamos muita coisa. Porque tudo tá dentro da gente. Tá aí exato, dentro. exato. E falando em estar aí dentro, eu já aproveito aqui e dou uma dica para comprarem esse meu livro aqui, ó. E vamos Eu já lim- comprei o meu, hein? Foi o primeiro, hein? Foi o primeiro, hein? limpar, tirar as arestas todas para sair esse brilho para fora do diamante, né? Exatamente. Está lendo, Importante. Carlos? Sim, já comecei a ler.
E quero ressaltar aqui a importância de você ter acesso a livros como esse que você escreveu, porque traz uma ponte com um pensamento, uma experiência que talvez eu nunca vá passar, mas eu vou ter acesso a tudo aquilo. Exato. Isso me renova, me dá uma bagagem, um contexto, me dá repertório. É muito bom. É enriquecedor, né? Sim. Então, aí ele vai falando algumas coisas aqui sobre Jesus como empreendedor da história, né? E ele diz: provavelmente nenhum deles passaria no teste, porque ele fala aqui sobre Jesus quando ele convidou pessoalmente grupos para seguir ele. E desses grupos dessas pessoas que ele convidou, quem eram essas pessoas que Jesus convidava para caminhar com ele? E aí o escritor diz aqui que talvez nenhuma dessas pessoas que Jesus convidou para seguir com ele fossem pessoas que passariam num teste numa empresa. Não, eu vou te explicar segundo o costume judeu. Pelo tempo e pelo que eles estavam fazendo, como acontecia naquela época. O pré-adolescente, o menino, a criança, ele passava um período em aprendizado e passava por um teste para ver se ele poderia ser aluno de um rabino, de um mestre. E todos eles já tinham passado dessa idade, ou seja, foram reprovados. E quando você era reprovado, você seguia um ofício: pescador, carpinteiro, Não tinha construtor. opção, né? E o suprassumo, ou seja, o maior evento que poderia acontecer na vida de um adolescente era ser aluno de um mestre, era ser o seguidor de alguém. E quando Jesus vai até eles, eles já tinham perdido, eles não Não passaram tinha no teste. experiência, não tinha esperança, né? Não, eles já tinham se dado nos seus ofícios, pescadores, estavam na agricultura, cada um deles estava num ofício ali. Quando Jesus, o mestre, vai escolhê-los, ó, por que você está me escolhendo? Esse é o contexto. Então, são os improváveis mesmo, Os improváveis. os rejeitados, aqueles que não tinham a capacidade dada durante um processo seletivo para saber se eles tinham capacidade de seguir aquele mestre. Mas ele traz uma justificativa dele aqui, o fato de Jesus escolher eles, assim, ó, que Jesus era um escultor de personalidade humana, Sim. um grande gestor de pessoas, um grande sonhador. Então, para ele era desafiador, era como um empreendedor que abre um negócio, já que o assunto é sobre isso, né? E não é para qualquer um se desafiar a algo novo. E ele se desafiou a algo novo, pegou essas pessoas brutas, brutas no sentido sem polimento, sem um linguajar interessante, bem trabalhado, né? Claro, depois a gente vê ali o apóstolo Paulo que era um homem estudado da lei, mas também teve que ser trabalhado porque ele tinha uma cultura, mas que isso não era o que se precisava para o que ele ia executar. Ele teve que aprender outras coisas, né? E Ele ele teve que mesmo, reaprender, digamos assim, né? né? E ele mesmo pega todo o conhecimento dele e compara com esterco. Ele falou: tudo que eu sei aqui pode jogar fora, porque eu aprendi tudo novo. Não servia, não Não servia, servia. né? E aí ele diz assim, ó, que Jesus, ele plantou as sementes da tolerância, do perdão, da serenidade, do amor no coração psíquico desses jovens. Quem é que tem conhecimento dessas sementes para plantar? Algo inédito para a época. Sim. Algo Ele trouxe o dom. extraordinário, porque era tratar de mentalidade das pessoas quando ninguém sabia fazer gestão disso. Sim. Falando sobre investimento, durante 3 anos ele investiu na vida dessas pessoas. E no momento que ele estava partindo, foi traído, sabia que ia ser traído, mas ele sabia também que aquilo era um momento Fazia que parte do haveria uma. processo, do projeto. Fazia parte. Então, eu quero falar para as pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo que, às vezes, as pessoas que estão à sua volta também estão num processo.
E cada um tem o seu tempo ali, seja paciente com isso, identifique, né? Seja intencional, observe que as pessoas, em seu processo pessoal, também serão transformadas, vão amadurecer a sua vida. Exato. Não, essa história aqui é fantástica, né? Se a gente vai entrar em detalhes nela, a gente vai ver realmente algo fenomenal acontecendo. Aí o outro tópico que diz é: que tipo de história nós estamos escrevendo? Qual é a história que tu está escrevendo? Como estão a gestão das emoções, dos negócios, do empreendedorismo na sua vida, na sua casa? Como está isso, né? É bom pensar para reorganizar. Se a vida é tão rápida, não deveríamos, nessa breve história do tempo, procurar os mais belos sonhos, as mais ricas inspirações, aspirações? Será que vale a pena viver? Quais sonhos nos controlam? Quais as nossas metas e os nossos maiores empreendimentos? O que temos feito? As pessoas chegam ao final da vida e vão. O que foi que você fez, que você deixou, que vai ser lembrado? Ou que gerou uma mudança, transformação em vida de pessoas? O que foi que foi feito? Né? Alguns têm depressão, ansiedade, estresse, não por consequência dos conflitos da sua infância, mas pela angústia existencial, pela falta de um sentido de vida sólido. Lembre-se do que estudamos. Alguns têm fortunas, mas mendigam o pão da alegria. Têm cultura, mas falta-lhes o pão da tranquilidade. Têm fama, mas são parceiros da solidão. Erraram o alvo. Verdade. É necessário olhar para dentro de si e fazer uma reflexão, uma introspecção, né? E ver o que está acontecendo aí dentro, o que ficou para trás e o que ainda pode ser feito. Estamos indo para o final. E uma coisa interessante que ele relata aqui é o fato de Jesus ter sido tão gestor dele mesmo, do seu projeto que ele veio para fazer, que ao final da sua história ele perdoou os carrascos que o levaram à cruz. Sim. Com equilíbrio. Jesus sabia qual o propósito dele aqui na Terra e não trazia culpa às pessoas. Ele assumia o seu papel, a sua posição, e aí governava a sua própria vida. É o que nós devemos fazer. A responsabilidade é a minha. O que acontece comigo diz respeito a mim. E ele diz, ó, ele foi o maior educador, psicoterapeuta, socioterapeuta, pensador, pacifista, orador, vendedor de sonhos, construtor de amigos, executivo, empreendedor, promotor de qualidade de vida de todos os tempos. Ele sabia falar com qualquer nível de pessoa. E ele sabia tratar qualquer nível de pessoa. Com elegância, com sabedoria. Então, aqui está, Carlos, o final deste capítulo maravilhoso. Sim, uma grande reflexão. Muito bom. Uma grande reflexão. Para mim foi muito bom. Para sermos gestor da nossa própria vida, da nossa própria história. E o mais importante, que nós temos um exemplo a seguir, né? Podemos nos espelhar aqui, é isso. Verdade. E aí fica a observação aos ouvintes, acesse o comentário,
Entre lá no grupo do WhatsApp ou do Instagram, solicite o questionário que está prontinho, o questionário de todos os capítulos que vem desde a apresentação até o capítulo 11, que o 12 não tem questionário. E faça os exercícios, as atividades, faça um autoconhecimento, aplique algumas coisas que vão fazer sentido na tua vida e viva esse processo de transformação que com certeza será gratificante e a tua família agradece. Verdade. Muito bom estar aqui com você, essa experiência é maravilhosa. Mais um capítulo que, para mim, foi muito bom estar aqui falando e refletindo sobre tudo isso. Muito bom. Exato. E nos sigam lá no Instagram. Tá aí nos comentários também, na descrição aí do vídeo, o nosso Instagram. @edbrizola.oficial. E Carlos, diz aí teu Instagram, apesar de estar escrito lá. Sim, @carlos.pnl. É isso aí, gente. Vamos lá. E a gente vem com novidades. Daqui a pouquinho, quero ver se eu trago comentários sobre o meu livro aí, Carlos. Sobre os Muito bom. Ainda estou pensando na expectativa. sobre isso. Na expectativa. Para quem quiser saber mais, tem um vídeo aí que foi feito, onde eu comento sobre um geralzinho assim do que temos neste livro. E peça o seu. Faça contato ali pelo Instagram também e a gente estará combinando como fazer. O próximo capítulo, para que você fique atento, é o capítulo onde nós falamos sobre a inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. Muito bom. Que Deus abençoe a vida de todos e Amém. até a próxima, Carlos. Gratidão até a próxima. pela tua vida aí. Até mais. Um abraço, pessoal. Até mais.